Sempre é tempo. Não se demore lamentando as oportunidades perdidas. Trabalhe enquanto é tempo, aproveitando o momento que passa. Não perca tempo lamentando o erro. Corrija os seus desajustamentos, prevenindo o seu espírito para as lutas do porvir. Deixe aos outros as discussões estéreis. Empregue bem o seu tempo. Não se aborreça com o incrédulo que discute. O bom exemplo é a linguagem mais emocionante quando se procura convencer. Receba a desventura sem reclamações. Muitas vezes o sofrimento que o visita é o cinzel do alto que o elevará à perfeição. Deixe que os outros tumultuem ao seu lado. Acenda a sua candeia e as trevas se dissiparão. Não se irrite com a inexperiência alheia. Todos nós passamos pelos mesmos caminhos. Confie ao patrimônio do passado, seus fracassos anteriores. Pense mais no momento presente que passa rápido, transformando-se depois nas experiências que beneficiarão o seu futuro. Sempre é tempo para retificar caminhos e atitudes. Enquanto você pode e como pode, procure reorientar os próprios passos, porque se viemos ao mundo para progredir, nunca é tarde para recomeçar. Neste momento, após essa leitura, acerenamos o nosso coração, nos colocamos perante Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a todos os benfeitores da Seara do Cristo que se façam presentes, nos auxiliando, nos conduzindo, emanando muita luz e muito amor. Que todos aqui possam ser agraciados pela palavra do Mestre Jesus e que o bom uso seja feito através do nosso pensamento e das nossas atitudes. Que assim seja. Vou convidar a nossa colaboradora Tereca para nós proferir a palestra de hoje. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu e meu irmão trazemos o abraço fraterno lá da Sociedade Espírita União dos Fiéis, aqui de Santa Maria. E é sempre bom retornarmos. Nós viemos a outra vez, a gente estava ainda, não que tenha terminado totalmente, mas estava mais no auge da pandemia, né? Foi logo que recomeçou. Sim. Agora, graças a Deus, estamos aqui, a salvo, né, com saúde, para fazermos o nosso trabalho. Muito bem. A nossa fala, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é bem interessante. Por que Jesus é uma expressão bem conhecida, né, que Jesus usou em uma das muitas ocasiões em que ele nos trazia a sua mensagem, e aí esse capítulo 24
ele é bem extenso. Nós vamos falar só do primeiro título, que é o item A Candeia sobre o Alqueire. Depois tem um outro item, por que fala Jesus por parábolas? Outro, não vades ter com os gentios. Outro, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Outro, coragem da fé, carregar sua cruz, e quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então é bem interessante, todas essas expressões aqui, aqui desses títulos, foi Jesus quem falou. Então é interessante a gente entender, né, o que ele diz. E Jesus começou assim, ó: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, no contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Depois, esse é o item de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Depois, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na no candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois não há nada secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso aí, trecho aí, é do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, nós começamos questionando se nós conhecemos essa observação feita por Jesus, mas tem que entender o que é a candeia, né? O que é o alqueire. E aí nós precisamos retornar lá na época, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, lá na época em que Jesus proferiu essas palavras, né? E nós vamos lá no Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde explica exatamente o que quer dizer essas expressões, candeia e candeeiro, né? No Evangelho 5, capítulo 5, versículo 5. Vamos lá no versículo 5. Versículo 5. Essa expressão Jesus utilizou quando ele estava dando a missão aos apóstolos, quando ele sabia que já estava chegando na época final, já estava próximo dele retornar ao mundo espiritual. Ele sempre estava reunido com os apóstolos, ele dando as instruções, e ele começa dizendo: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insonso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Continua Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, e nem se acende uma candeia, tudo na mesma fala, e nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio ou do candeeiro, né? Mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, nós podemos ver candeia, qual é o significado? É uma lâmpada de barro, bem como está ali naquela imagem. É uma lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo. E módio, ou candeeiro, como fala aqui, módio, medida romana para as coisas secas, aproximadamente 35 quilos, ou 35 litros. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era de aproximadamente igual à unidade de medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina, era costume
guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então, como Jesus utilizava os símbolos, os costumes, os hábitos, a fala da época, ele também se aproveitou, dizendo para os seus apóstolos que eles fossem levar a mensagem, que fizessem brilhar a vossa luz. E Jesus também estava fazendo um convite para todos nós, né? Porque... é aqui que eu tenho que tocar. Aí repete, só está repetindo o que eu tinha lido agora. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia debaixo de um alqueire, mas no velador. E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós sabemos que era perfeitamente compreensível na época Jesus utilizar essas palavras. Hoje parece até meio sem sentido, até porque nem se usa mais. Para iluminação nós temos lâmpada, né? Mas era comum. E aí Kardec coloca aqui em nosso Evangelho segundo o Espiritismo com o seguinte sentido, né? Por que Jesus falava por parábolas, né? E nós sabemos que dá-se com os homens em geral, eu estou lendo aqui no Evangelho, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na sua época própria. E a semente lançada sobre a terra, fora da estação, não germina. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender que, cedo ou tarde, todos nós vamos compreender essa verdade e que nós já estamos compreendendo. E Jesus se expressava... Tem que virar para lá? Não fechou. Não funcionou. Se eu tocar aqui, não dá. Dá na mesma. Tá. Jesus somente se expressava ou se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Então, naquela época, os homens, nós mesmos que estávamos, né, ao redor, não tínhamos condições de compreender. E assim, o tema é fácil, diz respeito à nossa necessidade de divulgação das verdades espirituais. É isso que nós traduzimos, trazendo hoje para os nossos dias, né? As verdades ensinadas por Jesus, que nós vamos encontrar nesse roteiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E também essa parábola tem a função, nos diz que a função da candeia é iluminar. E nós, cada um de nós aqui, é a própria candeia, né? Porque nós precisamos produzir luz, senão a nossa vida não tem sentido. Nós precisamos produzir luz para com o nosso próximo, porque se nós não agirmos assim, nós estaremos com a nossa candeia apagada, guardada no alqueire, e com isso nós não estamos produzindo luz, ou seja, não estamos orientando, não estamos ajudando, esclarecendo os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos, nossos familiares, enfim. Então, esse recado de Jesus era simples: brilhe e deixe brilhar essa luz que você já dispõe. Não a esconda, não permita que suas imperfeições o impeçam de iluminar, né? Então, se é assim, aí nós poderíamos perguntar, mas e aí, como é que eu faço? Eu tenho que sair por aí pela rua, pelas casas, pregando o Evangelho?
Não, naturalmente que não. Qual é a melhor maneira de nós ensinarmos, de nós passarmos adiante uma ideia, uma lição, uma verdade do Evangelho? Através do quê? Do nosso exemplo, né? Praticando aquilo que nós pregamos, aquilo que nós entendemos. E é esse o recado, muito simples, de Jesus nos explicando, para deixarmos brilhar a nossa luz, não deixarmos essa luz apagada, né? E então, nós vamos ver, e aqui no Evangelho nos fala o seguinte: pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável. É de notar-se que Jesus somente se expressou por palavras, por certas partes do seu Evangelho, de certas partes abstratas da doutrina, conforme a gente leu antes. E nós sabemos que todas as religiões têm tido seus mistérios, né? E muitas vezes ficam ocultos a só determinados enviados ou determinados escolhidos. E nós sabemos que a ciência avança dia a dia. E a ciência vai aos poucos comprovando muito do que a nossa doutrina espírita nos traz a respeito do plano espiritual. Claro que não há uma comprovação científica. Não, existe espírito. Não, a ciência não vai chegar e vai dizer assim. Claro que não, porque isso depende de teses, de estudos, de comprovação, que não é com essas ferramentas da ciência que vai descobrir. A gente sabe que não é. Mas nós a conhecemos, nós sabemos como nos relacionarmos com o plano espiritual. Então, a ciência e a inteligência avançam e rompem os véus misteriosos. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. É isso que Jesus está nos chamando a atenção, para que levemos adiante a mensagem, para que deixemos brilhar a nossa luz e possamos, então, através da doutrina espírita, que nós sabemos que somos espíritos imortais, temporariamente encarnados num corpo físico. Sabemos de onde viemos, isto é, de um longo rosário de vidas passadas, e sabemos para onde vamos, para mundos cada vez mais perfeitos. E nós sabemos que muitas vezes, para muitas pessoas, é difícil aceitar essa realidade, que nós somos espíritos imortais. É difícil aceitar essa realidade de espírito. Para outros é quase impossível, né? E muitas pessoas sofrem, muitas pessoas são incrédulas, e a gente gostaria tanto de falar para elas sobre a doutrina. Mas como fazer? Como nós dissemos antes, não precisamos fazer discursos inflamados, nem sair pregando em praça pública, né? Mas simplesmente agir com amor e dar os exemplos, né? E o roteiro nos traz a caridade e a humildade, conforme já comentamos antes, nos traz esse roteiro da nossa reforma íntima. E a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. Por quê? Porque não prega nada além do que o Cristo nos deixou, né? Então, por isso. E a doutrina do Cristo é do aperfeiçoamento moral. Então, nos convida que cada um de nós deixemos a nossa candeiazinha, que é bem pequenininha ainda, né? Acesa, né? A nossa candeiazinha humilde ainda, mas acesa, iluminando. Claro que nós não podemos ter uma candeia do Chico, né? O Chico, quem o conheceu pessoalmente, se ele estava aqui, as pessoas chegavam lá na frente e já começavam a chorar, né? A aura dele era tão grande que não tinha como não se emocionar, né?
na proximidade do Chico. Mas isso é o Chico, para nós outros aqui, a nossa candeiazinha é bem pequenininha, mas a gente vai fazendo. Não ilumina mais do que os próprios palmos ao nosso redor, mas a gente tem que ir trabalhando, né, nesse sentido. E assim, Jesus nos pede que deixemos a nossa luz de renovação brilhar com mais intensidade, à medida que vamos começando a compreender o sentido da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui? Independente das dificuldades, das dores e tudo que tivermos que enfrentar, né? E quando nós temos a partir desse momento em que nós entendemos essas verdades, nós colocamos a candeia sobre o ok, ou seja, iluminamos. E assim, independente dessas dificuldades, porque nós compreendemos, aceitamos todos os obstáculos, todas as dores, todas as dificuldades que nós temos na caminhada. E são muitas. E nós estamos botando o pezinho para fora de uma provação e expiação, em muitos casos, coletiva que atingiu todo o planeta, que foi a pandemia, né? Difícil que uma família que não tenha um parente, um familiar, um amigo, que não tenha, né, desencarnado com a Covid. E também com as dificuldades que toda essa pandemia trouxe, porque não foi só o vírus e só a doença em si, mas todos os reflexos econômicos, sociais, culturais, enfim, em todos os aspectos, né? As dificuldades estão bastante grandes. E nós estamos no Setembro Amarelo, em que é o mês da prevenção do suicídio. Muita gente, muitos companheiros se suicidaram em vista da pandemia, né? E muitas não tiveram forças para suportar as suas dores. E é isso que Jesus nos pede nessa lição, de que deixemos a nossa luz, a nossa pequena candeia ligada, acesa, né? Que assim nós vamos levar adiante essa mensagem, nós vamos levar adiante, através do exemplo, as verdades. E hoje de manhã, aliás, está acontecendo um seminário pela manhã e à tarde, lá na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sobre valorização da vida. Eu assisti de manhã pelo YouTube, né, as meninas lá, as palestrantes, maravilhosas. E uma dos painéis foi com a Tiane Salum. E a Tiane é médica obstetra, né? E trabalha em favor da vida, claro. E ela, na sua fala, deu um exemplo que eu fiquei encantada, me emocionou. Emocionou quem estava no auditório lá na FERGS e emocionou o Brasil inteiro, porque tinha gente de todos os estados, porque a gente acompanha pelo chat, né? As pessoas se manifestando de São Paulo, da Paraíba, enfim, e do Rio Grande do Sul todo. E ela contou, reforçando o que ela estava falando de valorização da vida, falando na questão do aborto, né, das dificuldades que muitas vezes a gente não entende. Uma jovem, uma criança que sofre um estupro, e aí como não fazer aborto? Mas eu não vou entrar nessa questão, eu vou dar o exemplo que ela deu de um casal que ela atendeu. Eles queriam muito ter um filho, né, esse casal, e conseguiram, né? A moça engravidou, e no primeiro ultrassom já deu para ver e outros exames que aquele feto que estava se desenvolvendo viria todo imperfeito.
a ponto de, depois com o tempo foi aparecendo, o cérebro desfigurado, o peito aberto, aparecendo os órgãos internos, inclusive as vísceras, né, o intestino, e assim vai. Era esse feto que estava se desenvolvendo. E aí a solução que muitos dão, fazer um aborto, né? Porque como é que tu vai viver com uma criança, com um bebê, com milhares de defeitos? E naturalmente que viria perturbado, né? Mas o casal é espírita. E imagina a dor dessa mãe, a dor desse pai, né? E eles foram ter com a Tiane, que é médica, o que a gente faz, né? Aí a Tiane disse para eles: escuta, certamente não é gratuito, não é de forma gratuita que essa aprovação está chegando para vocês. Procurem, na medida do possível, levar adiante essa gravidez, né, o tanto quanto possível, e deixar que a vida, que os benfeitores escolham, decidam o melhor destino. E assim eles fizeram. Logo em seguida, esse feto, esse embrião, né, morreu, desencarnou, ainda no ventre materno, né? E o casal preparando não um enxoval, né? Mas eles disseram: nós queremos fazer um enterro digno, nós queremos botar uma roupa no nosso filho, né? E nós queremos, e compraram uma roupa, mas o jeito que estava não tinha condições de vestir uma roupa. Aí eles compraram um manto bem bonito. Não, nosso filho vai ser envolto num manto para nós fazermos o enterro dele, tá? E assim fizeram. Daí a moça foi feita a cirurgia, foi retirado, né, o embrião que já estava morto, e assim fizeram. O pai pegou, e a Tiane disse que não cabia nesse espaço, assim, ocupava o espaço de 2 mãos, de tão pequenininho, claro, né? E aí o pai pegou aquele embrião, envolveu naquele manto e foi caminhar na orla do Guaíba, lá em Porto Alegre, e conversar com o filho. E diz que teve um longo papo, naturalmente não com aquele corpo, que estava morto, mas com o espírito, agradecendo a oportunidade que ele deu a ele e a sua esposa de vivenciarem aquele momento, que certamente eles precisavam passar por aquela situação, e o aprendizado tinha sido muito grande, porque a dor foi muito grande, e certamente o espírito que passou por esse processo também aprendeu muito, né? E então foi emocionante. É claro que eu estou contando da forma da Tereta, né? É diferente a Tiane falando com a sua emoção, porque ela vivenciou, ela presenciou, ela falando, então emocionou todo mundo. Então é um exemplo bem interessante, que apesar das nossas dificuldades, das nossas dores, sempre nós temos o que aprender e o que ensinar. E o que esse casal ensinou para tantas pessoas, apesar de toda a dor, né, foi muito grande. E assim, para encerrar a nossa candeia, aqui a nossa fala, nós vamos utilizar uma mensagem do livro Estude Viva, o capítulo 40, né, do Chico, Estude Viva, de Chico, psicografado pelo Chico, por Emmanuel que ditou. E o texto, intitulado Socorro Oportuno, diz assim, sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsediado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador
com que a doutrina te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente na alma. Entretanto, reflete nos outros os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados no mundo que ainda não dispõe de recursos que lhe aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifique as energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascaradas de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram inconspurcáveis, quer dizer, incorruptíveis, sem ser corrompido, e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram o lar como sendo o caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a afeição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-se relegados ao extremo abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. E com eles os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio, por demasia de conforto, os que esmoreceram nas responsabilidades que esposaram, e os que carregam no corpo dolorosas inibições. E aí, para finalizar, lembra-te os quase loucos de sofrimento e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Por isso precisamos todos acender a nossa candeia e colocar no alto. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, pela oportunidade de aqui estar.